Gênesis capítulo 3, versículo 17. E a Adão disse: porquanto deste ouvidos à voz da tua mulher, e comeste da árvore que te ordenei, dizendo: não comerás dela, maldita é a terra por tua causa, com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Eu sei que alguns aqui ainda não são casados, obviamente, só em olhar já está, né? Muitos jovens, mulheres, homens ou moças e rapazes, e outros estão viúvos. Eu não sei qual é a sua situação, mas o certo é que eu quero falar hoje para casais. Porque, querido, uma das coisas que o ser humano procura na sua vida, tanto o homem como a mulher, é um relacionamento, é um casamento, e um bom casamento. E o homem, muitas vezes, nós olhamos para esse mundo hoje depravado, esse mundo entregue à dissolução e à depravação, e nós estamos percebendo que as pessoas parecem que casam para experimentar, para ver se a coisa vai dar certo, para ver se vai andar, se não vai. As pessoas, na verdade, estão casando hoje de uma forma irresponsável. Isso é uma realidade, é um fato. Tanto é que os casamentos, muitos deles não duram 1 ano, 2, 3, 5 e logo se dissipa. Então, nós temos que aprender, aqueles que estão casados, aprender a conviver juntos, para que possam viver uma vida mais em paz, mais tranquila, mais sossegada na presença de Deus e feliz com seu cônjuge. Aqueles que não estão casados ainda e que pensam em se casar, ou mesmo que não pensam em casar ainda por ser jovem, mas irão casar, eu quero que você entenda uma coisa, que casamento não é brincadeira, casamento não é diversão, casamento não é estar sentado numa praça rindo, ou sentado numa lanchonete comendo pizza. Casamento não se resume a tão somente também num relacionamento íntimo na cama. Casamento é coisa muito séria. Casamento tem suas lutas, tem suas batalhas, tem seus conflitos diários. E uma das coisas que eu quero falar essa noite, ou o principal assunto essa noite, é uma palavra direcionada para as mulheres, e ao mesmo tempo ela vai ser direcionada para os maridos também. Porque nós vimos aqui, amados, que Deus, Ele tinha dado uma ordem a Adão, que ele não poderia comer daquele fruto, que estava ali no meio do jardim, o fruto do bem e do mal. Ele podia comer de tudo, mas daquele fruto não poderia comer. E Deus deu essa ordem, não foi para Eva, Deus deu essa ordem, foi para Adão. E cumpria Adão, cabia a Adão a responsabilidade, a autoridade, como homem da casa, como chefe do lar, como cabeça da sua esposa, zelar por essa ordenança do Senhor. Só que Satanás, o diabo, ele moveu-se de uma forma maliciosa, sorrateira e astuciosa, e se aproximou da mulher, e conseguiu convencer Eva a comer daquele fruto. E quando Eva come daquele fruto, imediatamente ela leva para o seu esposo também comer. E Adão, assim que Eva chega com o fruto, dizendo: olha, o fruto eu comi, é uma delícia. E Adão ali nem faz nem cara feia, nem questiona, ele simplesmente come. E ali quando ele come, meu irmão, a palavra de Deus diz que eles caem da presença de Deus. Eles tropeçam na sua caminhada. E ali o Senhor Deus chega para ver o que foi que aconteceu. E quando o Senhor Deus chega a Adão, o Senhor Deus repreende a Adão por ele ter dado ouvido à sua esposa nessa questão. Deus repreende Adão, Deus exorta Adão, repreende severamente e duramente, e traz um castigo sobre Adão, por ele ter dado ouvido à esposa dele. Nós sabemos, irmãos, que nossas mulheres são nossas amigas, são nossas companheiras, e muitas vezes são até nossas conselheiras. Nós temos exemplos bíblicos de homens que, por não terem dado ouvido às suas esposas, acabaram cometendo atitudes terríveis diante de Deus. Por exemplo, Pilatos. Quando a esposa de Pilatos pediu para ele não julgar Jesus, Pilatos se deixou levar pela multidão. Se ele tivesse dado ouvido àquela mulher sábia, ele não teria manchado as suas mãos, não teria sido culpado também da morte do Salvador.
Nós temos também, a Bíblia fala da sabedoria da mulher em Provérbios, que a mulher sábia edifica a sua casa, que a mulher sábia é como um navio mercante, que organiza a sua casa, que dá ordem na sua casa, que coloca as coisas no lugar. E nós entendemos isso, que por conta da sabedoria da mulher, a casa pode viver em paz, o lar pode viver em paz. E nós vemos a palavra de Deus falando da sabedoria da mulher, e vemos a palavra de Deus falando dos conselhos da mulher, porque Deus criou a mulher para ser idônea ao homem. Idônea quer dizer para ajudar, para cooperar, para contribuir, para auxiliar, para estar do lado, para ser uma auxiliadora. E nós sabemos que as nossas mulheres, elas têm um bom conselho para dar para nós, muitas vezes. Elas têm uma boa palavra para nos orientar. Eu costumo dizer, meu irmão, quando a sua mulher lhe disser uma coisa, pelo amor de Deus, pare e ouça, que parece que elas são profetas. Parece que elas conseguem adivinhar alguma coisa que vem pela frente. Sempre que a gente não dá ouvido à mulher da gente, a gente acaba às vezes quebrando a cara da gente. Mas uma coisa, irmão, é certo, que nem sempre o marido deve dar ouvidos à voz da sua esposa. Pastor, você quer trazer confusão hoje à noite? Não. Eu quero trazer uma orientação para as mulheres serem sábias quando for falar, e os maridos, ao ver que a mulher está fazendo loucura, eles tenham cuidado para não agir de acordo com o que elas estão falando. Nem sempre, embora elas sejam sábias, amadas, queridas, nossas princesas, nossas esposas, a quem nós amamos, por quem nós zelamos, de quem nós cuidamos e damos atenção, carinho e honra, mas nem sempre o homem deve dar ouvidos à voz da sua mulher. Quando o homem não deve dar ouvido à voz da sua esposa? Quando a esposa contraria a palavra de Deus. Quando a esposa chegar para você, para tentar lhe contrariar na palavra de Deus, nesse momento você não deve dar ouvido a ela. Porque homens que deram ouvido sempre às suas esposas, em dado momento, ao dar ouvidos o que elas estavam dizendo, acabaram se prejudicando diante do Senhor. Nós vimos isso logo no primeiro casamento que Deus criou. O primeiro casamento que Deus criou, Adão e Eva, um casal unido, um casal que se amava, que se gostava, um casal que se cuidava. Tenho certeza que Eva aconselhava Adão, que Adão aconselhava Eva, eram sempre amigos e companheiros. Mas houve um momento em que Eva estava setada pelo diabo, setada pelo inimigo, e ela se aproxima de Adão e propõe a Adão uma aventura prazerosa, e Adão aceita a proposta da sua esposa por aquela aventura prazerosa, e ele acaba transgredindo o mandamento do Senhor e pecando contra Deus e sendo lançado fora da presença do Senhor. Eva poderia ter sido mais sábia. Eva poderia ter dito: não, eu pequei. Poxa vida, o que é que eu fiz? Eu pequei. Não, eu não vou fazer meu marido pecar. Não, eu não vou induzir o meu marido ao erro também não. Eu pequei, vou assumir o meu pecado, o meu erro, vou me arrepender. Mas ao meu marido não vou induzir ele ao erro. Mas Eva fez o contrário. Quando ela viu que tinha pecado, quando ela viu que tinha escorregado, ela, ao invés de ficar com a culpa só em cima de si, quis dividir um pouco e fazer o marido pecar para poder não se sentir culpado só. Já viu? As pessoas são assim? Não, tem que fazer alguém fazer a mesma coisa que eu vou me sentir bem. E isso acontece às vezes dentro do casamento. Mulheres, se você foi tentada pelo diabo a cometer uma coisa que não foi legal, em nome de Jesus, não induza o seu marido a fazer a mesma coisa. Se você, por exemplo, mentiu para alguém, e agora quer dar pernas à tua mentira, e agora você vai: meu filho, você tem que ser desse jeito, você tem que falar dessa maneira. Você vai induzir o seu marido a mentir também para poder dar pernas à tua mentira. Então não faça isso. Ou seja lá o que for. E o marido, pelo amor de Deus, em nome de Jesus, que a sua esposa for lhe dar um conselho desse, que contraria a vontade de Deus, não dê ouvidos ao que ela está falando. Eu
não estou falando, irmão, daquelas direções invisíveis que às vezes a pessoa diz que recebeu de Deus, porque às vezes tem uma direção invisível, baseado num sonho ou baseado em alguma coisa assim. Mas eu me refiro a uma direção respaldada dentro da doutrina. Se o homem, você varão, recebeu uma direção de Deus respaldada dentro da doutrina, se Deus, por exemplo, tem te mostrado o caminho da salvação, se Deus, por exemplo, tem te mostrado o caminho que você deve andar, o caminho estreito, o caminho da vida, o caminho da luz, e Deus tem te mostrado a verdade, se Deus tem te mostrado o reino, através da revelação da palavra, Deus tem te mostrado que você tem que renunciar, o que você tem que abrir mão, o que você tem que abdicar, pela palavra, e a sua esposa chega para contrariar isso, não dê ouvido à voz dela, priorize a voz de Deus, coloque em primeiro lugar a direção de Deus, a doutrina de Deus, a palavra de Deus, amém, igreja? Faça isso, e quem sabe você vai até conseguir convencer a sua esposa a fazer também o que é correto, porque se ela te induzir a fazer o que é errado, aí vocês vão andar errado. Mas se ela estiver fazendo o que é errado e tentar te induzir a fazer o que é errado, e ela não conseguir, você continuar fazendo o que é certo, você pode conseguir também trazer ela para fazer o que é certo. Nós temos aqui, irmãos, um exemplos de homens que agiram nerciamente, loucamente, apaixonados, loucos por suas esposas, ou mesmo num caso de namoros, mesmo no caso de noivados, pessoas que, ao dar ouvido às suas esposas, acabaram se prejudicando diante do Senhor. Nós vemos aqui, por exemplo, o primeiro exemplo. Eu quero que você abra a sua Bíblia no livro de Juízes, no capítulo 14. O primeiro exemplo que nós queremos dar aqui esta noite, ou o segundo, porque o primeiro foi de Adão, está no livro de Juízes. Juízes, capítulo 14, quando fala de Sansão, no versículo 12 ao versículo 20, onde está escrito assim: disse-lhes, pois, Sansão: eu vos darei um enigma a adivinhar, e se nos 7 dias das bodas me declarardes e descobrirdes, vos darei 30 lençóis e 30 mudas de veste. E se não puderdes declarar, vós me dareis a mim os 30 lençóis e as 30 mudas de vestes. E eles disseram: dá-nos o teu enigma a adivinhar, para que o ouçamos. Isso aqui era na festa de casamento de Sansão. Sansão estava se casando com a mulher filisteia, era o dia do casamento, ele acabou de casar, aí agora estava na festa das bodas. E ali Sansão propõe, a família dela está ali, todo mundo, amigos, vizinhos, e ele propõe esse enigma. E quando ele propõe esse enigma, no verso 15, sucedeu que ao 7º dia, disse a mulher a Sansão, aliás, disseram a mulher de Sansão: persuade o teu marido que nos declare o enigma, para que porventura não queimemos a fogo a ti e a casa do teu pai. Chamaste-nos vós aqui para possuir o que é nosso? Não é assim. E a mulher de Sansão chorou diante dele e disse: tão somente me aborreces e não me amas, pois deste aos filhos do meu povo um enigma a adivinhar, e ainda me não declarastes? E ele disse: eis que nem ao meu pai nem à minha mãe declararei o enigma. E chorou diante dele os 7 dias em que celebravam as bodas. Sucedeu, pois, que ao 7º dia lhe declarou, porquanto o importunava. Então ela declarou o enigma aos filhos do seu povo. Preste atenção. Sansão estava no dia do seu casamento. Ele propõe um enigma, os homens não conseguem destrinchar o enigma. Eles vão até a esposa de Sansão, chamam ela: olha, descobre esse enigma para nós, que toca fogo em ti na casa do teu pai. Chamou nós aqui para nos envergonhar? Aí ela se sentiu pressionada, ela se sentiu coagida. Então o que é que ela fez? Ela foi pedir, ela não abriu o jogo com Sansão,
Ela: "Não, Sansão, estão querendo matar eu e meu pai." Ela não disse isso, ela não foi sincera. Faltou sinceridade nela. Ela poderia ter sido sincera com seu marido. "Sansão, olha, estão querendo matar a mim, meu pai e minha família se você não descobrir o enigma." Poderia ter dito, mas escondeu a verdade. E isso é falta de sabedoria da mulher, proceder dessa maneira. Se você está passando uma pressão, uma ameaça ou perseguição, seja onde for, sim, declare ao seu marido toda a verdade. Declare ao seu marido aquilo que você está passando. Amém, irmãs? Declarem, diga para ele: "Meu filho, estou sendo perseguida lá no meu emprego. Meu filho, estou sendo pressionada lá no meu colégio, lá na faculdade. Tem gente lá me perseguindo, tem umas meninas perseguindo, tem homem lá dando em cima de mim, estou me sentindo pressionada." Não pode esconder do marido, isso não é bom, porque ela escondeu isso do marido e ainda o pressionou a contar o enigma. E Sansão estava determinado a não contar. Sansão disse: "Eu não conto nem meu pai nem a minha mãe." E ela ficou 7 dias chorando, que era para ser 7 dias de festa. Ela passou 7 dias chorando aos pés de Sansão para poder declarar o enigma. Até que Sansão se sentiu pressionado, Sansão se sentiu angustiado de tanto ser importunado por aquela mulher, que ele não aguentou mais e acabou contando o enigma. E quando ele contou o enigma, ele acabou se prejudicando. Sim. Ou seja, Sansão, ele falava que tinha firmeza, era um homem de guerra, um homem de luta, um homem violento, que vencia qualquer inimigo. Mas quando se tratava de mulher, Sansão se deixava, queria dar uma de durão, mas quando a mulher insistia, ele se deixava persuadir. E nós não podemos ser dessa maneira, homens de Deus. Se nós temos um propósito com Deus, se nós temos uma direção de Deus, se você tem uma ordem de Deus, pode sua esposa chorar, pode sua esposa gemer, pode sua esposa lhe importunar e angustiar-lhe a alma, mas não abra mão do propósito do Senhor. Não abra mão. Quem está entendendo a palavra, diga amém. Essa palavra está servindo para os varões e para as varoas? Para estar servindo. Então, meus irmãos, nós vemos aqui mais um exemplo, e o outro, por incrível que pareça, com Sansão de novo. Esse aqui todo mundo conhece. Vamos lá agora para o capítulo 16, no versículo 4 ao versículo 6. E depois disso aconteceu que se afeiçoou Sansão a uma mulher do vale de Soreque, cujo nome era Dalila. Então os príncipes do filisteu subiram a ela e lhe disseram: "Persuade-o e vê em que consiste a sua grande força, e com que poderíamos assenhorar-nos dele e amarrá-lo, para assim o afligirmos. E te daremos cada um 1.100 moedas de prata." Disse, pois, Dalila a Sansão: "Declara-me, peço-te, em que consiste a tua grande força, e com que poderia ser amarrado para te afligir." Sim, preste bem atenção. Agora Sansão, aquela primeira esposa de Sansão, morreu. Ela faleceu, mataram ela. Agora Sansão se apaixona por outra mulher, por outra jovem, agora chamada Dalila. Só que essa jovem era uma jovem gananciosa. A visão dessa mulher era juntar fortuna, conquistar riquezas, dinheiro, poder aquisitivo e posição. Porque existem de fato hoje ainda muitas mulheres com essa visão. Tem muita mulher que quando vai procurar um casamento, ela não está preocupada se o cara é gente boa, não está querendo saber se o cara é honesto, se a pessoa é uma pessoa justa, piedosa. Não, ela está preocupada se o cara tem dinheiro. Tem mulher que anda caçando casamento por aí pela chave do carro que olha. Se o chaveiro do carro dele for um chaveiro bonito, eu quero. Se for um chaveiro feio igual esse aqui de uma Kombi, Deus me livre de pegar um caba desse. Tem mulher desse jeito, né? Porque tem mulher interesseira. E ali Sansão agora se apaixona por uma mulher interesseira. E ali essa mulher começa a ter um relacionamento com Sansão, já com interesse por ele, porque Sansão tinha fama, né? De ser o bambambam. Só que quando chega alguém dando uma proposta melhor, porque o que aquela mulher queria com Sansão era fama,
Sansão era um homem famoso, um homem que estava ficando conhecido. Ele não tinha riqueza para dar para ela, não tinha dinheiro para dar para ela, mas fama ele tinha. E aí ela se afeiçoou com ele. Ele se afeiçoou com ela e ela pegou ele por essa questão interesseira. E ali, só que quando chega uma proposta melhor, quando chega uma proposta maior e mais interessante, agora vem dinheiro no meio do negócio. E eles pedem para Dalila descobrir o segredo de Sansão. Imediatamente Dalila começa a trabalhar nisso. Já começa a perguntar: Sansão, a tua força está em quê? Por que é que tu é tão forte? E Sansão várias vezes esconde dela. Várias vezes ele mente para ela. Só que no versículo de número 15 até o versículo de número 17 diz: então ela lhe disse, Dalila dizendo a Sansão: como dirás, tenho-te amor, não estando comigo o teu coração? Já 3 vezes zombaste de mim, e ainda me não declaraste em que consiste a tua força. E sucedeu que, importunando-o ela todos os dias com as suas palavras e molestando-o, a sua alma se angustiou até a morte. Alguns anos atrás, Sansão tinha passado pela mesma situação. Uma primeira mulher exigiu tanto, cobrando tanto dele para ele declarar a ela o segredo, que ele se angustiou e declarou. Agora, a segunda mulher, que ele estava viúvo, a mulher tinha morrido, a segunda esposa dele agora está do mesmo jeito, angustiando a alma dele, afligindo a alma dele, perturbando ele, importunando ele, para que ele revelasse o segredo. E Sansão se angustiou ao ponto, e disse que a sua alma se angustiou até a morte, daquela mulher ser uma mulher tão perturbadora. Minhas irmãs, pelo amor de Deus, tem mulheres que perturbam demais os seus maridos. Tem mulheres que falam tanto, perturba tanto com palavras, que o coitado do marido fica com a alma a ponto de pedir a morte. Aí o que está dizendo aqui? Sansão, meu Deus, eu quero morrer. Meu Deus do céu, que mulher, que desastre essa mulher. Essa mulher importuna demais, essa mulher fala demais, perturba demais, ela enche a minha cabeça. Sansão estava atribulado com aquela mulher, meu irmão. Não sei se tem algum irmão que passa isso por aí, né? Se tiver, né, irmã? Glória a Deus, né, irmão? Glória a Deus. Pastor, ainda bem que a minha mulher veio. Ô, pastor, que pena que a minha esposa não está aqui. Mas depois você pega na internet e dá para ela. Então tem mulher que perturba demais. Tem mulher que importuna demais o homem, ao ponto de angustiar a alma dele. E essa mulher importunou tanto a Sansão, tanto a Sansão, tanto a Sansão, que ele se angustiou até a morte, acabou desistindo, acabou desanimando. E o texto diz que ele abriu a ela o coração e contou tudo para ela. Foi, cortou os cabelos dele, chamou alguém para cortar, botou ele para dormir, fazendo um cafuné. Depois cortou os cabelos do Sansão. E quando cortou o cabelo de Sansão, chamou os filisteus. Quando os filisteus chegaram lá, o Sansão tentou se soltar e não conseguiu mais. Levaram o Sansão preso, furaram os olhos dele, amarraram ele debaixo de uma pilastra, e ele precisou morrer ali. Ou seja, descobriu o segredo de Deus na vida dele e acabou pagando o preço com a vida, a morte. Quando poderia ter vivido ainda muitos anos, quando poderia ter servido Deus ainda muitos anos. Mas Sansão era um homem que facilmente, ou pela insistência da mulher, ele acabava desistindo do plano de Deus para a vida dele. Porque era a proposta de Deus que Sansão tivesse os cabelos daquela forma. Porque naquelas tranças dele consistia a sua força que Deus lhe havia dado. Tanto é que quando cortou os cabelos, diz que o Espírito do Senhor se retirou dele. Se retirou dele. Então a mulher de Sansão perturbou tanto a Sansão e fez com que ele desanimasse ao ponto do Espírito de Deus se retirar da vida dele. Tenha cuidado, minha irmã, porque é muito melhor. Tem mulher que importuna o marido, perturba o marido, porque o marido vai demais nos cultos. Tem mulher que perturba demais o marido, porque o marido gosta demais de estar na igreja, gosta demais de evangelizar, gosta demais de estar na obra de Deus, e a mulher perturba o marido. Irmão, eu vou te dizer, é melhor você ter um marido 24 horas na igreja
orando, buscando a Deus, do que ter um marido desviado no mundo te traindo. É muito melhor. Às vezes a sua perturbação, minha irmã, pode esfriar a vida espiritual do seu marido. Tem homens que estão com a vida espiritual morta, que não oram mais, que não buscam mais, que até desistiram do propósito de Deus para a sua vida, que até desistiram do chamado de Deus para a sua vida, desistiram da obra que Deus tem para fazer na sua vida por causa da importunação das suas esposas. Tem marido que era doido para evangelizar, doido para fazer a obra, doido para fazer missões, mas a mulher perturbou, tanto que acabou matando seu marido espiritualmente. Então, meu irmão, esposas, vocês têm que ter cuidado, você não matar o seu marido espiritualmente. E vocês, varões, têm que ter cuidado para não deixar o blá 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 da sua esposa lhe matar espiritualmente. Amém? Não deixe a sua esposa, se ela fala muito, se ela dessas aqui, como a gente está dando exemplo hoje, não permita que ela roube de você a presença de Deus. Não permita, não deixe que ela mate você espiritualmente. Não deixe. Não permita. Ela pode lhe perturbar, lhe importunar. Converse com ela. Minha filha, você está me importunando. Minha filha, olha, eu lhe amo, eu gosto muito de você, eu lhe amo de verdade. Mas minha filha, você fala demais. Você me importuna demais. Você me perturba demais. Você está me irritando. Você está matando a minha vida espiritual. Está me afastando da comunhão com Deus. Então não deixa, meu irmão. Amém? Não permita. Eu já falei. Eu já dei meu exemplo aqui no começo. Aliás, os irmãos conhecem o nosso testemunho. Quando Deus disse para mim fechar a nossa empresa e nos lançar completamente na obra. E eu passei 2 anos de oração e confirmação, porque para mim era algo muito sério. Muito sério. Porque para começar, eu nunca imaginei viver sem aquela empresa. Segundo, eu nunca imaginei sair da terra onde eu nasci. Nunca imaginei ir para lugar nenhum, a não ser um passeio, uma viagem e voltar para casa. E quando Deus me deu essa ordem, confirmadíssima na palavra, em revelações, de muitas formas, onde não tinha mais dúvida que Deus estava falando, eu comuniquei à minha esposa. Mas a maior confirmação que Deus me deu, Deus usou muitas coisas. Deus usou pessoas que não sabiam para vir falar para mim, não fazia ideia do que estava acontecendo. Mas a maior confirmação foi em 1 João capítulo 2, versículo 15. Quando eu dobrei o joelho, depois de ouvir tanta revelação, eu dobrei o joelho e disse: Senhor, se o Senhor falar comigo na palavra, eu vou fazer o que o Senhor está mandando. E ali o Espírito do Senhor falou comigo em João, 1 João capítulo 2, verso 15. Não ameis o mundo nem o que no mundo há, porque tudo que há no mundo, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, a ostentação de bens, procede do mundo, e o mundo passa com a sua cobiça, mas quem faz a vontade de Deus permanece para sempre. E eu estava me privando do chamado de Deus, por quê? Por causa da cobiça, a ganância. Mas minha visão era o quê? Era a empresa cada vez mais crescer, e cada vez mais dinheiro. E ali Deus falou comigo na palavra. Eu disse: Senhor, agora eu não tenho mais dúvida. Fui comunicar a minha esposa. Imagina o que é que deu. Ela foi dizer: não quero saber, você está doido. Você endoidou de vez. Eu não, você está louco. Eu disse: minha filha, nós temos que ir. Nós temos que fazer o que Deus está mandando. Nós vamos acabar com a empresa, vamos fechar e vamos seguir a direção de Deus. E ela relutou durante muito tempo. E eu de joelho dobrado: Senhor, eu vou. O Senhor me mandou, eu irei. Nem que seja só. Mas Senhor, eu amo a minha esposa, eu amo meu filho, eu os quero do meu lado. Até que Deus começou a falar com ela. E Deus começou a falar com ela. Pelo temor ela se deixou vir. Mas chegou aqui emburrada, enjoada, não queria nem saber. E pensa na prova. Começar o ministério, eu, ela, o meu filho de 4 anos. E a menina que era a babá dele, a irmã Nilcileide. E vim para o culto sem ter um cristão que entrasse no culto para participar com a gente. Imagina aí. Sim, eu passei o meu tempo, 10 anos de empreendimento, condição financeira, comendo do bom e do melhor. E agora no aperto mais terrível do mundo. Porque o imóvel ficou alugado, quando eu aluguei o imóvel. Aí quando eu cheguei aqui, Deus disse: não, agora eu vou lhe levar pelo deserto, você tem que passar a prova para me quebrar esse seu orgulho.
5 meses sobrevivendo com R$ 30, despensa vazia, geladeira vazia, a mulher com a cara desse tamanho, sem ninguém na igreja, o diabo dizendo, falando um monte de coisa. E eu ali na presença do Senhor, não que amo minha esposa, mas não quis dar ouvido a ela. Eu sabia que Deus tinha falado comigo. E graças a Deus, né? 6 anos se passaram, 6 anos se passaram. E hoje ela está de corpo, alma e coração. E já faz anos, né? Graças a Deus. Durou um período, um tempo até razoável, alguns meses. Depois que a gente chegou aqui, ela sem aceitar. E aí Deus foi quebrantando, falando, mostrando, revelando, até que ela foi se quebrantando e entendendo o chamado. E hoje a gente vive uma vida muito mais simples em relação às finanças que a gente tinha. Bem simples. Mas nós estamos juntos nessa obra para a glória de Deus. Mas se eu tivesse dado ouvido à voz dela, ainda estaria lá, juntando dinheiro, ganhando dinheiro e na desobediência ao Senhor. Mas eu preferi ouvir a Deus e rejeitar a voz da minha esposa naquele tempo, porque eu sabia que eu tinha uma direção de Deus. E eu venci, Deus me deu a vitória, porque hoje eu tenho uma esposa do meu lado, que é a minha primeira esposa, graças a Deus. E do mesmo jeito eu sou o primeiro marido dela, do meu lado, inteiramente entregue à obra. Tanto é que quando eu chego em algumas igrejas, eu fico olhando a mulher, eu observo muito a mulher do pastor. Me perdoe as esposas dos pastores que me convidaram, mas eu observo. Porque a minha mulher, ela chega aqui, ela não fica quieta. Ela ajeita uma coisa, ajeita outra, espera o povo na porta. Eu fui em igreja por aí que a mulher do pastor é madame. Não pega na mão de ninguém, não fala com ninguém, está sentado lá na frente, não sei aonde mais, né? Não resolve nada, não ajeita nada. Eu digo, meu Deus do céu, graças a Deus pela minha mulher, pela minha esposa. Então, meu irmão, entenda bem. A mulher de Sansão, ela tentou usar aqui, persuadir ele carinhoso. Ô Sansão, meu filho, eu te amo tanto, cafunézinho para aqui, para acolá, fazendo o que ele queria. Olha como as mulheres às vezes são maliciosas. Tenha cuidado com a sua mulher, meu filho. A mulher às vezes são maliciosas, meu filho. Ela começa a fazer aquele carinho, aquela coisa, e papapá, de repente, ó, quer te tirar da presença de Deus. Mas se a tua mulher for mulher de Deus, não, meu irmão, ela vai te ajudar sempre a permanecer na presença do Senhor. Mas tem que ter cuidado, porque a mulher sábia, ela sabe ganhar o marido, ela sabe, mas ela também tem que ter a sabedoria, também para andar com seu marido na direção de Deus. A mulher não pode querer só para si, não. Ai, começa logo, porque você não me ama, porque você ama mais a obra, ama mais os irmãos, obedece mais o pastor, e blá, blá. Começa a mandar um monte de coisa, fazer drama, para tentar ali sensibilizar o marido, para tentar convencer o marido, persuadir o marido. Mas marido, se você tem uma direção de Deus, escute, não abra mão dela. Ao invés de eu morrer espiritualmente, com o que a minha esposa disse, pelo contrário, redobrou minha vida de oração. Sansão morreu espiritualmente, acabou, desistiu. Mas nós temos que agir o contrário. A mulher perturba, se perturbar, não desista de orar, pelo contrário, redobre as orações. Redobre. Dalila ganhou Sansão porque desistiu, se angustiou e desistiu. Pelo contrário, não se deixe levar, ganhe ela. Redobre suas orações e busque mais a Deus, que Deus vai trabalhar na vida dela. Então, meus irmãos, nós temos ainda aqui outro exemplo, um exemplo do rei Acabe e a rainha Jezabel. O que aconteceu com esse casal? O rei Acabe era crente, mas a Jezabel não era. E ele casou com aquela mulher incrédula. Está vendo aí? O que é que dá casar com mulher incrédula? Tu está na igreja, criatura. Tu é um crente, tu é um servo de Deus. Aí tu vai casar com a mulher incrédula, para quê? Tu vai casar com a mulher descrente? Para quê? O rei Acabe, crente, casou com a mulher descrente. E deu em quê? Rainha Jezabel chegou lá. Sabe como é que é mulher quando chega, né? Logo rainha. Aí fez o quê? Fez o rei se desviar. Trouxe um tal de Baal, um demônio que tem lá que eles adoravam para dentro de Israel. O rei Acabe se prostrou diante desse demônio do inferno. Começou a fazer imagem para aqui e para acolá.
E começou a construir templos e altares para Baal. E começou a adorar Baal também. Não, adora a Deus, mas também adora Baal. A da minha mulher eu vou adorar também. E assim Acabe pecou gravemente perante o Senhor. Então, meu irmão, escute isso aqui. Pode ser muito bem que você seja um homem de Deus e a sua esposa seja uma incrédula, mesmo estando na igreja. E você tem que ter cuidado, porque de repente você é um crente da verdade e tua mulher é crente de campanha. Tu é crente da salvação e tua mulher é crente das conquistas terrenas. Tu é crente das riquezas eternas, tua mulher é crente das riquezas terrenas. Tu é crente do abrir mão e tua mulher não é crente do venha cá, eu quero é mais. Tu é crente que adora a Deus e Espírito em verdade e tua mulher não, ela quer rosa ungida, flor ungida, martelo ungido, não sei o que mais ungido. E ela vai tentar, tudo bem minha filha, tudo bem, se você não quer vir para a minha igreja que prega a verdade, eu também não vou para a sua não. Pastor, é errado, já vi um monte de gente vem perguntar, pastor, é errado a mulher congregar no canto, o marido do outro? Eu digo, é não. Porque se teu marido for na igreja católica, vai congregar com ele lá? Porque não, ele é católico, tem que congregar com ele, de maneira alguma. Se o seu marido congrega na igreja herege, você não tem obrigação de acompanhar ele não, você tem obrigação de acompanhar Jesus. E se a sua mulher congrega numa igreja herege, você não tem obrigação de acompanhar ela não, você tem obrigação de seguir Jesus. Mas aí o que é que acontece? Aí fica nesse negócio, às vezes um fica numa igreja, o outro noutra. Aí de repente a mulher vai fazer igual a Jezabel, traz a flor ungida, a rosa ungida, e de repente ela consegue. Meu filho, nós estamos passando uma lutinha financeira, é verdade minha filha. Meu filho, eu peguei esse envelope ungido lá na igreja, meu filho. Meu filho, nós botar isso aqui dentro da Bíblia, da oferta, nós pegar esse negócio aqui, pendurar na parede aqui de casa, essa rosa, botar no quarto, meu filho, aqui nós vamos ser abençoados. Está doida mulher, vamos fazer um negócio desse? Não, você está louco, onde é que nós vamos fazer isso? É idolatria. Aí tudo bem, aí passa mais um dia, a situação imprensa cada vez mais, as coisas não se resolvem, a situação está complicada, aí ele começa a ser tentado. Pai, sabe uma coisa, acho que eu vou dar uma pegadinha na rosa ungida ali também. Eu não sei, eu acho que eu vou testar esse envelope aqui, talvez vai que esse negócio funciona. Não meu irmão, não vai fazer igual o rei Acabe não. Pega esse envelope, pega essa rosa ungida, pega tudo isso, joga isso fora e não aceita idolatria dentro da tua casa. Diga para ela, minha filha, ó, tudo bem, você congrega nessa igreja herege, agora sua idolatria da porta para lá. Aqui dentro de casa é santo e aqui eu não vou aceitar isso em nome de Jesus. Amém, varões? Amém. Não deixa trazer essa maldição para dentro da tua casa. A Jezabel fez o Acabe se desviar, minha filha, e ela ainda mandou matar um monte de profeta. Tem um bocado de homem aí que era da verdade, não tão mais, porque a mulher Jezabel fez você desviar da verdade. Fez desviar da verdade. E o camarada era um homem de Deus, homem santo, buscava, se consagrava, renunciava, abdicava, buscava de fato servir a Deus de coração, e agora não faz mais isso. Por quê? Por causa da mulher, por causa da esposa. Então deixe claro para ela, minha filha, não interfira na minha fé com Deus, não interfira na minha comunhão com Deus, porque tem mulher que atrapalha muito. Jezabel fez o rei Acabe desviar e consequentemente o Israel inteiro. E às vezes a mulher leva o marido a desviar, a esfriar com Deus, e de repente leva a casa inteira junto, a família inteira. Então tem que ter muito cuidado. E ela matava profetas, porque tem mulher aí, marido, esposa de irmãos da igreja, que mata profetas também, pelo menos no coração do marido. Mata profeta como, pastor? Os pregadores da verdade, que nós estamos usando uma linguagem figurativa, né? Falou mata profetas, mas tem mulheres aí que matam no coração dos maridos, são homens de Deus, mata a confiança dele nos pregadores da verdade, mata a confiança dele nos verdadeiros servos do Senhor que levam a verdade, e consegue matar no coração do marido. Então tem que ter muito cuidado com isso. Outro exemplo, irmãos, foi o rei Herodes e a Herodias. Que o Herodes, ele até temia João Batista. Está lá em, não precisa abrir não, mas está lá em
Marcos 6, verso 17 ao 24. E o que eu falei de Acabe e Jezabel está em 1 Reis 16, 29 ao 33. Então o rei Herodes, todo mundo conhece essa história, esse fato bíblico, que ele temia o João Batista, respeitava o João Batista, embora o João Batista chamava ele de adúltero. Você está com a mulher do seu irmão, você não pode, você já tinha a sua esposa. E ali o João Batista fazendo isso, até que Herodias conseguiu convencer o Herodes a prender o João Batista. Ele prendeu, mas ainda assim ele continuava tratando ele bem, prendeu para satisfazer o gosto da mulher. Mas aí um dia ela tinha vontade de matar ele, mas não podia. E o rei Herodes, Deus me livre de tocar nesse homem, ele é santo e é profeta. Herodes tinha temor. Aí um dia ele mandou, estava lá no aniversário dele, reuniu príncipes, reis de outras nações, e veio todo mundo lá. E o rei Herodes estava lá, mandou a menina dançar, a filha da Herodias. O nome da menina, se eu não me engano, era Salomé. E a Salomé dançou bonito e agradou o rei. E o rei pergunta: minha filha, o que é que você quer? Me diga, eu lhe dou agora, até a metade do meu reino. Foi lá: mamãe, o que é que eu peço? Peça a cabeça do João Batista agora num prato. E ela foi pedir: eu quero a cabeça do João Batista agora dentro de um prato aqui. O rei Herodes se angustiou, mas teve que fazer. Sim, porque se dobrou, mais um que se dobrou diante da vontade da esposa. A esposa armou para poder cumprir o que ela queria. Conseguiu prender o profeta, amenizar. O marido às vezes até: não, vou atender numa partezinha, eu vou fazer o que você está pedindo. E depois ela trama alguma coisa com uma amiga, sei lá com quem, e consegue convencer o marido a fazer o que ele não quer. E assim o Herodes, para satisfazer a vontade da sua esposa, acabou degolando o João Batista lá no cárcere, e tendo uma grande culpa diante do Senhor. Assim, meus irmãos, tem muitas pessoas que estão perdendo o temor na palavra de Deus, na mensagem do santo e verdadeiro evangelho, para seguir heresia, para seguir falso profeta, que deixam de congregar nas igrejas do reino, que pregam o reino de Deus, para congregar em igrejas hereges, por causa das suas esposas, que convencem seus maridos a matar em seus corações os profetas, entre aspas, mensageiros de Deus, a não considerá-los mais, e consegue levar eles por um caminho onde vai trazer uma grande culpa para cima da cabeça dele. Então as esposas podem acabar fazendo isso com os maridos, levando os maridos por um caminho onde ele pode atrair sobre ele uma grande culpa perante o Senhor. O rei podia ter levantado: minha filha, eu vou lhe dar outra coisa, mas o cabeça de João Batista eu não lhe dou. Eu não vou matar esse homem, ele é um profeta de Deus, ele é um mensageiro do Senhor. Mas não, ele fez o que elas estavam pedindo. E nós, mais uma vez, precisamos ter cuidado com aquilo que nossas esposas estão pedindo. De repente você congrega numa igreja que prega o santo, genuíno e verdadeiro evangelho. Isso aqui vale até para os irmãos que estão na internet. Escute, você que está ouvindo aí pelo YouTube. De repente você congrega numa igreja que prega a verdade, que prega a sã doutrina. É uma igreja pequena, talvez não é uma igreja de show, não é uma igreja de entretenimento, de festas, mas é uma igreja verdadeira. E a sua esposa está tentando lhe convencer a sair dela. Está tentando convencer como Salomé convenceu, como Herodias convenceu o rei Herodes. E ela vai trazer sobre a sua cabeça, meu camarada, um juízo duro da parte do Senhor, se você der ouvido a ela. E do mesmo jeito para nós que estamos aqui, temos que ter cuidado. Não é simplesmente a mulher falar, pedir, chorar, implorar, ou armar alguma situação para nos convencer que a gente já vai fazendo. Não, de maneira alguma. Devemos ser firmes no propósito que temos no coração de servir a Deus. Aquele que não renunciar amor de pai, de mãe, de esposa, de filhos, pelo reino de Deus, por mim, Jesus disse, não é digno do reino de Deus. Se não renunciar o amor dos familiares mais chegados, se não abrir mão do amor, do carinho, da amizade dos familiares mais chegados, você não é digno de Jesus Cristo. O próprio Senhor Jesus falou isso. Temos que estar disposto. Nós viemos para Jesus, irmão, temos que estar disposto a abrir mão do carinho, do amor até das nossas esposas. Você sabe o que é que acontecia no primeiro século, quando a igreja nasceu? Por conta da grande perseguição ali dentro da Judéia,
e depois em todo o Império Romano, primeiro pelos judeus, depois pelos imperadores romanos. Sabe o que acontecia muito? Por causa dessa grande perseguição, mulheres repudiavam seus maridos, porque eles eram cristãos, porque elas achavam que eles estavam colocando em risco a vida dela e dos seus filhos. E o marido cristão de verdade, convertido, ele não abre mão de Jesus por nada. E assim muitos homens foram repudiados por suas esposas, e isso era um fato histórico. Inclusive, quando Paulo diz que não tinha esposa, é um dos que os eruditos, os principais estudiosos dizem que muito provavelmente o apóstolo Paulo foi um dos que foi repudiado por sua mulher, mas não abriu mão de servir a Jesus Cristo. Então isso aconteceu no primeiro século, e talvez isso aconteça ainda hoje. Talvez tem mulher botando a faca na goela do marido: ou escolhe Jesus, ou fica comigo. Se não é botando a faca na goela do marido, é tentando persuadir ele, como nós estamos vendo aqui, com sabedoria, com malícia, com astúcia, de uma forma carinhosa e maliciosa, tentando atrapalhar você de ir para os cultos, tentando atrapalhar você de exercer o seu ministério, você de exercer o seu chamado, tentando atrapalhar você de seguir a direção de Deus para a sua vida. Mas você pode perder qualquer coisa, mas não pode perder a sua intimidade, a sua comunhão e a obediência que você tem a Deus. Irmãos, o último exemplo que eu deixei para dar, para mim é o exemplo mais extraordinário. Eu quero que você abra lá em 1 Reis capítulo 11, um pouquinho depois de Juízes. 1 Samuel, 2 Samuel, vem 1 Reis capítulo 11. Quando se abre aí, você já vai saber de quem que eu estou falando. Primeiras Reis, capítulo 11. Está falando de quem, irmão? Salomão. Quem foi Salomão? Rei de Israel, sucessor de Davi. O homem mais inteligente, sábio e cheio de conhecimento que já pisou nessa terra. Diz que antes dele não tinha nenhum igual, e depois dele nenhum igual também, na sabedoria e no conhecimento. E esse homem recebeu instruções do pai dele: ó, Salomão, serve a Deus todo dia da tua vida. Antes de Davi morrer, deu instrução para ele. E o que é que aconteceu com Salomão? Esse homem tão sábio, vinha gente de longe para ouvir a sabedoria de Salomão. E no capítulo 11, no verso 1, vamos lá. E o rei Salomão amou muitas mulheres estranhas, e além da filha de Faraó, moabitas, amonitas, edomitas, sidônias e etéias, das nações de que o Senhor tinha dito aos filhos de Israel: não entrareis a elas, e elas não entrarão a vós. De outra maneira perverterão os vossos corações para seguir os seus deuses. E estas se uniram se uniu Salomão com amor. A esta se uniu Salomão com amor. Só um instante, irmãos. Olha a ordem que Deus tinha dado aos filhos de Israel: vocês não se unam, se casem com essas mulheres, moabitas, amonitas, filisteias, sidônias, etéias, edomitas. Não se casem com elas, porque elas são idólatras. E se vocês se casarem com elas, vocês vão perverter o coração de vocês. Olha como Deus sabia que a mulher tem um poder de persuadir o homem, até de levar o homem a trair o próprio Deus. Aqui há um detalhe muito importante, irmãos, para você que é solteiro ainda. Tenha cuidado com a mulher que você vai procurar para se casar. Você que já está casado, tem mais é que aguentar, né, meu filho? Já casou, não pode mais voltar atrás. Mas você que está pensando em casar, tenha cuidado com a mulher que você vai casar. Não, mas a menina é bonita, é cheirosa, a menina é demais, ela é show. Sim, mas é serva de Deus? Não, então descarta. Deixa para lá. Não se deixa levar pela aparência, pela beleza, por nada disso, que essa mulher ela vai te dar uma dor de cabeça que você nem imagina. Ela vai te dar problema que você não faz nem ideia. Se ela é uma idólatra, não serve a Cristo, ela pode perverter o seu coração. A palavra está falando aqui. Então, ele disse, e Salomão se uniu a essas com amor. E tinha, mas também Salomão arrumou mulher demais, né, irmão? Tinha 700 mulheres, e princesas, e 300 concubinas. E suas mulheres lhe perverteram o coração. Se Sansão só com uma se atribulou, imagine Salomão com 700, né, irmão? E ele diz no verso 4: e as suas mulheres perverteram o coração, porque sucedeu que no tempo
da velhice de Salomão, já estava velho, mais inteligente, mais cheio de conhecimento, suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir outros deuses, e o seu coração não era perfeito para com o Senhor seu Deus, como o coração de Davi seu pai, porque Salomão andou em seguimento de Astarote, deusa dos Sidônios, e em seguimento de Milcom, a abominação dos amonitas. Assim fez Salomão o que era mal aos olhos do Senhor, e não perseverou em seguir ao Senhor como Davi seu pai. O homem mais inteligente, escute, irmão. Não, pastor, mas não, você é o que, meu irmão? O homem mais capacitado, mais inteligente, mais sábio que já pisou nessa terra, o rei Salomão. Nenhum de nós aqui tem um QI, nem 1% que Salomão tinha. O homem mais inteligente, temente a Deus. Deus apareceu para ele 2 vezes e falou com ele pessoalmente. Claro, ele não viu, né? Foi uma visão espiritual, mas falou com ele pessoalmente. Deu direção, deu revelação, falou quanto amava Salomão, abençoou Salomão, andou com Salomão, fez tudo na vida de Salomão que um homem desejaria ter. E agora, no final da vida, já de mais idade, quando deveria estar mais experiente, Salomão deixa o seu coração se contaminar pela persuasão das suas esposas. Persuasão das suas esposas, ao ponto dele ter continuado, claro, fazendo o culto a Deus, mas agora dividindo o culto a Deus com outras entidades. Sim, com outros deuses que na verdade não são deuses, porque só há um Deus verdadeiro. Dividindo a adoração a Deus com outros deuses. E agora estava Salomão ali, de modo que Deus não se agradou dele, e fez o que era mal aos olhos do Senhor. E até altar ele foi construir para esses deuses estranhos. Irmãos, às vezes parece que a gente tem uma autoconfiança tão grande. Eu acho que o problema de Salomão foi esse, era autoconfiante. Não, tudo bem, Deus disse que não era para casar com a Emonita, com Moabita, com a Sidônia e com a Zeteia, mas eu sou um homem sábio, eu sou um homem capacitado, eu vou casar e não caio de jeito nenhum. Ele talvez teve segurança em si mesmo. Talvez teve segurança em si mesmo, como alguns estão dizendo, não, eu vou casar com aquela menina, ela não é crente, mas eu ganhei ela para Jesus. Assim Salomão estava achando que tinha capacidade, e quando na verdade ele foi seduzido pelas mulheres a cometer a pior abominação que Deus detesta. Qual? A idolatria, o ato da idolatria. E quem perverteu o coração dele? As mulheres, as esposas. Já no final da carreira dele, no final da vida dele, irmão, de repente você já é até experiente no evangelho, na caminhada. De repente você já tem até alguns anos, já conhece, é conhecedor, já teve experiências profundas com Deus, revelações gloriosas com o Senhor. Mas agora, o que é que você está fazendo, meu irmão? Você está desviando-se da fidelidade a Deus por causa da sua esposa. Você está se desviando da sua fidelidade a Deus por causa da sua mulher. Ou talvez você ficou viúvo, e depois de ficar viúvo é lícito buscar um novo casamento. E aí foi buscar um novo casamento, e nessa aventura, nesse fogo do coração, acabando se deixar levar aí pela influência das mulheres. Queridos, tenham cuidado, porque uma coisa que eu observei aqui, meu irmão, nesse texto, é que esses homens, eles perverteram o seu caminho diante do Senhor, porque todos estavam relacionados com mulheres que não eram convertidas. Todos estavam com relacionamentos ou casados com mulheres que não eram convertidas. E isso levou eles a perverter o seu coração. Mas a sua esposa é uma crente, não é? Pelo menos ela diz. Se a sua esposa é uma crente, então se você está percebendo que ela está lhe levando aos poucos para se distanciar de Deus, chame ela e converse com ela biblicamente. Mas se a sua esposa não é convertida, como é o caso de alguns, chame ela e converse do mesmo jeito.
Diga para ela que vai continuar amando ela, continua zelando por ela, sendo honesto com ela, fiel a ela, mas que a sua fé em Deus agora está em primeiro lugar. Que você não vai para o forró com ela para satisfazer a vontade dela. Que você não vai mais para os shows com ela para fazer a vontade dela. Diga para, não deixe o seu coração se perverter para agradar a sua esposa, meu irmão. Não deixe o seu coração se desviar da sua fidelidade a Deus, porque isso vai custar a sua salvação. E claro, toda a mensagem que eu estou pregando aqui, as mulheres também podem receber no sentido contrário, né? Em relação, no caso aí, você já, a sua luta é com seu marido, pode receber nesse sentido aí. Mas você não pode, é melhor, irmão, é muito melhor. É muito melhor perder. O apóstolo Paulo disse, em 1 Coríntios, capítulo 7, se eu não me engano, no capítulo 7 ele fala de casamento, né? Diz que a mulher não se separe do seu marido, mas se separar que fique sem casar. Ou seja, ele diz que não é para separar. Se porém se separar, não é para ir se aventurar e arrumar um outro casamento. Certo? Então lhe digo, e aos jovens a Paulo diz, aos solteiros, prefiro que vocês não se casem, que fiquem assim como eu, para que vocês possam ter uma vida mais dedicada a Deus. Eu estou falando isso para poupar vocês de tribulação na carne. Paulo estava falando isso. Todavia, se você não consegue se conter, e o fogo aí está queimando forte demais, é melhor você casar do que depois ir se prostituir, se abrasar. Sim, mas ele deu esse conselho, porque Paulo sabia, pela revelação de Deus e pela experiência que ele tinha, que um casamento, se ele não for bom, se o homem não tiver uma esposa de fato convertida do seu lado, um auxiliador, uma mulher de Deus do seu lado, ele vai penar, ele vai sofrer. E a vocês, minhas irmãs, a palavra que eu lhes digo é essa: vocês precisam ser mulheres sábias, porque de repente a falta de paz do seu lar é por culpa sua, porque de repente a harmonia que está faltando na sua casa pode ser culpa sua, porque vocês são a questão de salvação. Essa palavra, ela converge em salvação, porque a palavra de Deus, ela ensina a mulher como ela tem que se conduzir dentro do seu casamento, para com o seu marido. Claro, colocando Deus em primeiro lugar, acima de tudo. Mas a palavra de Deus diz, tanto em Efésios 22 e 24, mulheres, sejam em tudo sujeitas aos seus maridos, assim como a igreja é a Cristo. Em tudo, sejam sujeitas aos seus maridos. Se essas mulheres, Dalila, a mulher do Sansão, a mulher do rei Acabe, a mulher do rei Herodes, fossem mulheres sábias, submissas aos seus maridos, não teriam empurrado os seus maridos para o abismo. Tem mulher que até briga, arruma para o marido, até intriga com a vizinhança, arruma para o marido. Tem mulher que até chama o marido para brigar com outro, chama. E o bobão de besta que vai. Se essas mulheres fossem sábias e convertidas, elas não teriam empurrado os maridos para longe de Deus, e consequentemente já estavam longe de Deus. Então, minha irmã, pelo amor de Deus, seja sábia. Você é uma mulher de Deus, você é uma mulher convertida, você tem um Espírito Santo. Dê lugar a Ele, minha filha. Dê lugar ao Espírito Santo. Uma vez uma irmã veio me reclamar: pastor, fala com meu marido que ele está vindo culto demais. Eu disse: minha irmã, eu vou reclamar com a senhora. A senhora quer seu marido desviado, bebendo cachaça? Deu um livre, pastor. Pô, então deixa o seu marido vir para a igreja. Então, seja sábia, minha filha. Tenha sabido que teu marido é tentado todo dia, você não faz nem ideia. Quantas flertadas as mulheres estão dando nele por aí, quantos olhares, quantas cantadinhas ou insinuações, você não faz ideia. Então seja sábia, para que o teu marido continue na presença de Deus. Seja uma coluna espiritual na vida do seu marido.
Ao invés de empurrar ele para o abismo, pelo contrário, sustente o seu marido em oração todo dia. Quando ele sair para trabalhar, esteja lá de joelho, dobra assim: eu guardo o meu marido, sustenta ele, ajuda ele a andar em santidade, a não se deixar levar pela mulher sedutora, Senhor, guarda ele. Ao invés de estar ligando para ele, reclamando, ao invés de estar ligando para ele, brigando. Quem é essa mulher que tu está trabalhando com ela? Quem é essa mulher que tu está conversando com ela? Quem é que tu está aí agora? Ao invés de estar fazendo essas coisas, irmão, vai orar pelo teu marido, seja sábia. Tem mulher que fica investigando o marido toda hora que ele entra em cela, investiga ele, olha nos bolsos, olha não sei aonde mais para ver, telefone, olha se tem mensagem, olha, revira tudo. Revira tudo. Ao invés de estar fazendo essas coisas, perseguindo o marido, revirando a vida do marido, desconfiando do marido, irritando o marido, reclamando com o marido, vai orar por ele, criatura. Tu não vai resolver nada com briga, não. Tu não vai resolver nada com essa confusão aí, não. Inclusive outro dia eu cheguei na casa de um irmão: ah, pastor, o cabo de vassoura daqui quebrou. Eu digo: irmã, esse cabo de vassoura quebrou como? Eu digo: como é que a senhora está varrendo a casa? De joelho no chão assim? Não, quebrou hoje. Mas quebrou como? Olha que a gente vai ver esse negócio direitinho, se não quebrou na cabeça do varão. Mas enfim, meu irmão, porque há mulheres assim. Então, minhas irmãs, em nome de Jesus, nós precisamos, olha, é hora, é tempo de nós nos prepararmos para nos encontrar com o Senhor. Nós não sabemos a hora da nossa partida. Nós desejamos muito que o arrebatamento venha logo. Desejamos muito que Cristo volte logo para vir nos buscar, mas não sabemos ainda quanto tempo irá demorar isso. Mas nós temos que estar preparados hoje, meus amados irmãos. Temos que estar pronto hoje, e nós só poderemos estar prontos se você, minha irmã, ajudar o teu marido. Se você reconheça, se você está sendo a pedra de tropeço em casa, se você está sendo a rocha de escândalo em casa, se você está sendo a âncora que está afundando o teu marido na vida espiritual, pelo amor de Deus, em nome de Jesus, reconheça seu erro, minha irmã. Reconheça as suas faltas. Reconheça. E se comporte como uma mulher de Deus. Se comporte como uma mulher santa, como uma mulher idônea, como uma auxiliadora verdadeiramente. Se o seu marido diz que recebeu uma direção de Deus, não vai reclamar: não, meu filho, você tem certeza? Tenho, minha filha. Pois vamos orar junto. Vamos orar junto. Eu quero que Deus fale comigo também. Vamos orar. Vamos orar. Vai na calma, vai na sabedoria, vai na direção de Deus. A palavra de Deus diz, irmão, lá em Colossenses 3,18, mais uma vez em 1 Pedro 3,1: mulheres, sejam sujeitas e obedientes aos seus maridos. Se vocês fizerem o que a palavra de Deus manda vocês fazerem, irmãs, e vocês futuras mulheres, esposas, aliás, mulheres já são, né? Futuras esposas. Se vocês fizerem o que a palavra de Deus manda, você poderá ter o casamento que você sonhou. Mas se você anda na contramão da palavra de Deus, teu casamento não vai prestar para nada. Ele não vai prestar. Mas se você seguir aquilo que Deus está lhe orientando, que é aquilo que Deus lhe manda fazer em relação ao seu marido, teu casamento vai ter paz. Teu marido vai ter prazer de estar contigo, vai ter prazer de conversar contigo, que ele sabe que tu não vai estar lá enchendo a cabeça dele, esquentando a orelha dele com tanta coisa. Vai se tornar agradável a conversa, vai se tornar agradável o diálogo. Tem marido que corre léguas para não chegar em casa cedo, só para não ter muito tempo para conversar com a mulher, porque não aguenta. Mas se vocês forem sábias e mudarem isso, minhas irmãs, vocês vão ter um marido aí na palma da mão de vocês, com amor, com jeito, e servindo a Deus com fidelidade, para juntos herdarem a vida eterna. Amém, minhas irmãs? Então, varões, a lição que vocês aprenderam hoje, que nós aprendemos, nossas esposas amigas, conselheiras, nós sempre damos ouvido a elas, muitas vezes aprendemos com elas, somos ensinados por elas, orientados por elas, muitas vezes elas nos orientam em fazer coisas que a gente ia fazer, e a gente deu ouvido a ela, fez o que ela disse e deu certo. Um fez o que a mulher não disse e acabou quebrando a cara. Mas nem sempre a sua esposa tem a razão. Quando se trata do seu relacionamento com Deus,
a principal voz que você tem que seguir é a voz de Deus e não da sua esposa. E consequentemente, claro, do mesmo jeito para a mulher, é a voz de Deus e não do seu marido. Amém, igreja? Que essa palavra seja proveitosa para vocês, que esta noite isso possa convergir em arrependimento. O irmão Johnny pregou hoje aqui de manhã que o pecado ele atinge pelo menos dois parâmetros da vida do homem, por assim dizer. O quê? Primeiro, o pecado atinge o homem na sua vida carnal, no mundo. O homem se deprava, se prostitui, se embriaga, farreia. O pecado. Outro pecado também às vezes está dentro de casa, porque o marido não está dando à mulher a coisa devida que deveria dar de acordo com a palavra de Deus, e a mulher não está dando ao marido a coisa devida que deveria estar de acordo com a palavra de Deus. E isso também é pecado. Quando a mulher deixa de obedecer o que a palavra de Deus manda ela fazer para com o seu marido, ela também está em pecado. Do mesmo jeito, o marido, quando deixa de obedecer a palavra de Deus, quando a palavra de Deus manda ele agir para com a sua esposa, ele também está em pecado. Então, é preciso que haja esse reconhecimento esta noite. Reconhecer, mulheres, realmente, pastor, Deus falou comigo. Eu sou linguaruda, eu sou tagarela, eu sou confuseira. Eu acho que eu estou matando a vida espiritual do meu marido. Eu reclamo muito, eu murmuro muito, eu falo muito. Só reconhecer também não resolve. Tem mulher que não reconheci, só isso não resolve. Tem que mudar. Tem que mudar isso. Tem que se comportar agora com mais prudência e sabedoria, para que as coisas possam caminhar melhor e a vida espiritual, tanto dele, que você matou, como a sua, possa se levantar, e assim vocês possam estar em plena comunhão com Deus até a vinda do Senhor.